bom dia a todos que já estão aí conosco. Eu estou conectando aqui para poder iniciar os compartilhamentos. Aparecida Ferreira, bom dia. Quem puder já compartilhar, o Wallace, o Douglas, o pessoal que está chegando por aí, eu peço a gentileza de fazerem, porque quanto mais vocês compartilham, mais longe nós chegaremos. Hoje eu vou fazer aqui uma leitura. A leitura, do artigo. Como vocês já sabem, nessa altura do campeonato, todas as segundas-feiras, com raras exceções, eu entro ao vivo pela manhã comentando o artigo que nós normalmente lançamos à meia-noite e 30 minutos. Toda segunda-feira, meia-noite e 30 minutos, nós liberamos um artigo no site www.panelaspernambuco.com, site que tem já mais de 5 milhões de visualizações, e na manhã seguinte eu entro e comento esse artigo. Nem tudo cabe num texto escrito, porque se prolongaria por demais o texto e cansaria as pessoas, Sabendo do tempo que a maioria das pessoas trabalham para sustentar inclusive esse desgoverno nocivo, nós também sabemos que o comentário ele acrescenta ao texto muita coisa que não está nele. Então eu peço a gentileza de todos vocês compartilharem para as pessoas que não gostam de ler, ou para as pessoas que gostam. Tem gente que me procura e diz: olha, eu gosto tanto eu leio sempre, mas também eu ouço os seus comentários, tanto em áudio quanto em vídeo, porque eu gosto de saber o porquê dos porquês, como diria a música de um grande poeta panelense. O porquê dos porquês de tanta separação. Vejam, o meu disco Crônicas de um Mundo Moderno foi gravado em 2015, onde eu coloquei ali vários recortes filosóficos no disco, e lá já falava disso, E o que mais posso fazer a não ser meditar sobre os porquês dos porquês de tanta separação, sem saber de qual doença o mundo tenta nos curar. Qual é a doença que o mundo tenta nos curar? Bem, de início, é bom que se diga que eu estou dando uma repercussão injusta por parte do público a uma coisa que não teve tanta repercussão assim. Aparentemente, nem a oposição, nem a situação deu muita importância à saída do Rildo. Talvez não por ele não ter importância em si, já que a família dele é grande. Nós sabemos que democracia é a arte de convencer ou de trazer para o seu lado a maioria, não só por conta do tamanho da família, mas por conta da importância da família, ou seja, o fator não é nem o Rildo, o fator é mais a família mesmo, porque como ele passou a vida em Agrestina, trabalhando com as empresas dele lá, pouca ou nenhuma importância ele próprio deu à cidade, a não ser em épocas de eleição. Então, e claro, a distância, como ele colocou na rádio, não é desculpa, e eu provei isso quando eu estava em São Paulo ainda. Qualquer um que diga: não, eu fui tomar conta dos meus afazeres, eu fui tomar conta da minha vida e por isso eu não me meti esses 4 anos, qualquer um que diga isso tem que continuar tomando conta da sua vida durante as eleições e deixar a população em paz. Porque quando eu estava em São Paulo, trabalhando também, às vezes 8 horas por dia, 10 horas por dia, eu tirava um tempinho de madrugada, de manhã, para fazer o que a causa me pedia. Então o fato de morar longe, de morar em outra cidade, de ter coisa para fazer, todo mundo tem. Até quem assiste agora essa live tem coisa para fazer, mas dá um tempinho para se informar, para ouvir, Então vamos lá, vamos iniciar a leitura sem mais delongas. Eu acho que já deu tempo as pessoas chegarem. Aqui não é o Café com Política, inclusive hoje, mais uma vez, o Café com Política começará às 20 horas e 40 minutos. Hoje a participação mais do que especial do Luan Vitor, que estará aqui, mais um panelense que saiu de Panelas para vencer fora do nosso município. Vamos lá, Rildo de Mano, Verdade e Contradição. Esse é o título do artigo. Por que, Pierre? A verdade por acaso é contraditória? Não. A verdade é uma coisa, a contradição é outra. Mas às vezes você pode ser
verdadeiro e contraditório ao mesmo tempo. E Rildo foi essas duas coisas. Ele foi verdadeiro porque ele não mentiu em momento, quase nenhum momento ali. Talvez em nenhum, vai. Ele pode ter errado a análise dele, pode ter cometido vários erros de interpretação e de lógica, mas mentira não foi. Então ele falou a verdade. Só que foi completamente contraditório justamente porque o fato dele, da opinião dele, da escolha dele, ter ido para o lado oposto que ele criticou. E eu vou provar isso para vocês através de argumentos lógicos aqui, né? Então vamos lá. Lourinho não soma. Essa foi a frase do ex-prefeito, o senhor Sérgio Miranda, na Rádio Agreste FM 89.5. Isso não parou de ecoar no tempo e no espaço, e sempre que alguém diz que uma liderança importante de oposição pode se virar, ou seja, passar a apoiar o desgoverno municipal, a questão volta. Qual é a questão? A pergunta que passeia sempre na cabeça de um ser pensante é: se Lourinho não soma, qual é a liderança oposicionista que tem a esperança de somar no grupo da situação? A entrevista foi reveladora e, apesar de ter tido repercussão zero, penso que vale analisar o que foi dito afinal. Não é sempre que alguém comete politicídio no raso. Minha gente, a primeira coisa a se avaliar nesse primeiro parágrafo aqui é que em momento nenhum eu tento denegrir a atitude do Rildo, ou a escolha dele, ou a pessoa dele, ou o que quer que seja, né? Agora, nada disso impede de dizer que ele foi absolutamente superficial e que com essa atitude dele, ele assassina a vida política que ele nem chegou a ter no município. Nós sabemos que ele já tentou uma carreira política em Agrestina, de onde ele veio, e não logrou êxito. Em Panelas, parece que antes de começar a decolagem, houve um boicote do próprio para transformar sua suposta subida em queda livre. Então, iniciando a conversa, Rildo explica o que houve em 2016, quando retirou sua candidatura e deixou seu grupo livre. Explica: eu não tinha motivo, porque não fui candidato ir para a situação. Veja, ele mesmo disse isso, é uma frase dele. Eu não tinha motivo de ir para a situação porque eu não seria candidato da oposição. Mas é justamente o que ele alega agora, que não procuraram ele, ou que se procuraram foi pouco, abandonaram ele, e a gente vai ver mais para frente. Ou seja, é verdade o que ele disse? É verdade. Ele não, só porque ele não seria candidato da oposição, ele não aceitaria ir para a situação naquela época. Então é que não aceitou. Mas veja se não é uma contradição. Agora ele está na mesma situação e ele escolhe para a situação. Então a gente vê aí que houve um declínio, a meu ver, um declínio moral do ponto do posicionamento dele. Aí eu digo aqui: só errou em seguida quando disse que a família ficou 40 anos ganhando eleições e não havia comentário de que alguém da família se vendeu. Pois desde 2016 há comentário de que somente um se vendeu. Ele próprio, né? Esse era o comentário, inclusive ele mesmo esclarece isso na Agreste. A família sempre foi tida como uma das maiores e honradas do município, de respeito, uma família séria, cumpridora de seus deveres, e ainda é. A família é. Bem, aqui cabe uma análise que não precisa nem ir muito fundo, né? Todo mundo respeita a família Marques aqui no município, né? Quem não? Todo mundo conhece a história, inclusive a história de humilhações que a família passou por conta do atual ex e atual líder político. E essas humilhações, essa tentativa de humilhar, porque na verdade a postura da família foi de coragem, então, mas o respeito a essa família prevalece. Mas nós sabemos que hoje no município, ele próprio, a pessoa dele, a pessoa física, né, porque família não tem CPF e nem pessoa jurídica, ele próprio não tem essa, digamos assim, moral toda no município. A família, as pessoas, a própria comunidade vê o Rildo hoje como sendo um dos que se venderam, ainda que não tenha sido
ainda que ele não tenha se vendido, ainda que ele não diga isso expressamente, muito pelo contrário, ele disse o quê? Eu não sou um produto para me vender e etc. Mas a verdade é que a população não enxerga dessa forma. Claro que eu não estou falando em nome da população, mas desde 2016 a conversa é ele, e ele próprio se defende disso. Ou seja, ele sabe que está sendo atacado dessa maneira, né? Mas aí continuamos aqui. Deixando claro isso aqui. Em seguida, respondendo à pergunta de Josival Ricardo, ele explica que na época a oposição não tinha projeto coletivo. E aqui ele está falando mal de Lourinho, viu? Não existe uma pessoa oposição, existe o líder, que ele mesmo disse que o líder máximo de oposição é Lourinho. Lourinho não tinha projeto. Ele está falando que Lourinho não tinha projeto coletivo, mas individual, né? Após isso, Rildo assume de uma vez por todas o seu vitimismo diante da vida. Isso é a coisa mais ridícula que um ser humano pode fazer. Mas ele fez. Diante da vida e da política. E passa a se coitadizar. Né? Daí pra frente, minha gente, lembrem-se, eu estou avaliando o comportamento, o que foi dito e não... Né? Então eu estou dizendo que o comportamento foi ridículo dele. Porque, na minha opinião, eu penso que se coitadizar diante da vida é uma das coisas mais baixas que um ser humano pode fazer. E basta vocês ouvirem de novo a entrevista. É sempre o outro escolheu, o outro não me deu a oportunidade, o outro não conversou comigo, o outro não me deu. Se eles me chamarem, eu vou. Ou seja, o cara nunca toma uma posição, o cara nunca diz, sou eu que vou. Até o Josival disse, você tinha grupo, meu amigo, você tinha pessoas que estavam do seu lado. Ele mesmo diz, 3 dos que estavam no meu grupo se elegeram. Então como é que um cara não lança a candidatura, se quiser de fato? Ah, é para não atrapalhar? Então para não atrapalhar você também não vai para o outro lado. Você faz o que você fez em 2016 e deixa as pessoas escolherem livremente. Ou seja, vejam que a contradição ela bate aí o tempo todo. E no final eu tenho uma coisa para falar para vocês, uma coisa já pessoal, né? Mas vamos lá. Se não, vejamos, né? Se ele não se coitadizou. Vamos ver. Disse ter conversado com as pessoas que saíram da situação, mas que teve uma conversa, depois foi excluído do processo. Ou seja, vítima de novo, né? Ah, não, eu estava conversando, mas fui excluído do processo. Por que foi que você não se inseriu dentro do processo como eu fiz? Eu não fui colocado dentro do processo, não fui vítima e nem fui excluído de nenhum processo. Eu me coloquei dentro do processo. Eu cheguei, bati na porta, pedi licença, abriram e eu entrei. Se não tivesse abrido a porta, eu teria chutado. Abrido, ó, falei igual o Joelma agora. Se não tivessem aberto a porta, eu teria chutado a porta. Né? E teria entrado. Ou teria criado minha própria porta. Sem coitadismo, sem frescura. É assim que pessoas de caráter, pessoas sérias, pessoas retas fazem. Sem se coitadizar diante da vida. Esse coitadismo tem que acabar. De cima para baixo, de baixo para cima. Ou como diria meu saudoso tio que me criou e colocou meu nome de Pierre, que foi o que compôs definitivamente o nome que se enquadrou e se encaixou perfeitamente à minha personalidade. Ele dizia que uma pessoa tem que ser indo e voltando, né? Mas vamos lá, disse que foi excluído do processo, mais uma vez a pobre vítima do processo político, né? Deixando claro que foi vítima da exclusão de terceiros, como se houvesse sido rejeitado pelo novo grupo. Após uma análise superficial e medíocre da situação política, vejam por que eu estou dizendo isso. Vamos lá, situação versus chapa branca, ele volta ao seu normal. Por que a análise dele foi medíocre? Porque ele diz o seguinte, a chapa que está aí é a chapa de 2 pessoas que vieram da situação. Seja o Rubem ou seja Genilson, os dois. Quem está votando neles hoje, nessa chapa branca, está votando em pessoas que vieram da situação. Mas tem vários nomes que poderiam compor a chapa. Como Edson Rufino, como Dr. Fred, como não sei o que, como fulano de tal. Só faltou ele me citar, né? Porque eu posso não ter sido de grupo de oposição, mas eu fui oposição esse tempo todo e ninguém nega as atitudes de oposição. Não é isso? Ele esquece de dizer que e alguém quis. Vocês sabem se Edson Rufino quer ser vice, quer ser prefeito, quer coisa do tipo. E Fred, será que Fred teria interesse? Ou se tivesse interesse de verdade, ele teria deixado o nome à disposição para o Rubem?
Será que o Clóvis pleiteava isso, achava que seria bem aceito ou que iria isso aí? Quem sabe se o Clóvis não quer um segundo mandato de vereador? Se o Edson não acha que o perfil dele se enquadra diretamente ao legislativo? Tem gente que tem, eu particularmente acho que o Rubem não tem perfil de legislativo. Eu entendo dessa maneira e não estou denegrindo a imagem dele e digo isso abertamente. O Rubem não tem perfil de legislador. Mas olhem, observem o sindicato. É possível você dizer até uma crítica cabível, grosseira, mas cabível. Não, ele teve um mandato de vereador medíocre. Beleza, o cara não tem perfil para o legislativo. Mas alguém nega que ele tem perfil para o executivo? Não. Olhem o sindicato como está hoje. A estrutura, que é muito mais do que um salão, né, de reuniões, como o ex-prefeito disse. Não é. Tem uma estrutura de quartos a nível nacional, de hotel top, 5 estrelas ali, para receber pessoas que vêm do campo e não podem ir para o sítio de noite, quando vêm de hospital, de um monte de lugar. As pessoas que passam ali na rua do banco utilizam o sindicato para necessidades básicas, usam banheiro. Tá? A estrutura do banheiro do sindicato hoje parece um banheiro de aeroporto. O perfil do Rubem é para o executivo, não tem como negar isso. Então, por que dizer a chapa branca vem da situação e alguém da oposição por acaso quis? Por acaso quis, o Edson Rufino, o Fred, porque ele disse que não precisava ser o Lourinho. Não é? E além disso, além de olhar quem saiu do lado de quem, não tem que se avaliar também quem o povo quer. Porque não basta você querer, o povo tem que querer também. Não é assim que funciona? Então a análise é superficial, né? Chega a ser abaixo do nível fundamental. Uma análise dessa. Mas vamos lá. Conversei com o Lourinho, diz ele. Mas Lourinho não tomou nenhuma decisão. Mais uma vez a decisão era de outro. Olha para aí. Ó. Toda vez, fulano não tomou, fulano. Não, eu conversei com o Lourinho, mas e por que você não se decidiu? Por que não? Olha, eu tinha o plano de me lançar candidato a prefeito. Esse era o plano. Por quê? Porque eu não queria mais a briga Lourinho versus Sérgio. Não queria. Então eu me decidi me lançar a candidato a prefeito. A partir do momento em que se conversou com o Rubem, com o Genilson, e eu avaliei o que o consciente coletivo queria, que o povo estava falando do Rubem, imediatamente eu digo, nem pensar, a vez é do Rubem. Genilson fez o quê? Teve a mesma postura honrosa. Genilson viu que o nome do Rubem era melhor e disse, não, é a vez do Rubem. Provavelmente Lourinho está pensando nesse mesmo caminho. Porque ele pode estar pensando, não é a vez do Rubem. Qual é o problema? Qual é o problema do Lourinho pegar a Secretaria de Cultura aqui futuramente, de Saúde? Ele pega a Secretaria de Saúde aqui, ele faz o trabalho que ele fez em Catende, constrói o nome dele, e por que não ter uma política maravilhosa daqui a 4 anos, de duas pessoas decentes, um sem projeto criminoso de perpetuação do poder, e o outro porque acha que pode fazer melhor, que Panelas pode... Por que não? Daqui a 4... Qual é o problema de Lourinho fazer o nome dele? E por que não dizer isso abertamente? Porque as pessoas falam sussurrando, olha, Lourinho pega a secretaria, e aí fala o nome. Não, diga abertamente, não, pega a secretaria, vou fazer um ótimo trabalho, e depois eu deixo meu nome à disposição, e a população escolhe se quer continuar, se dá para melhorar e tudo mais. Não tem problema, minha gente. Eu digo abertamente por onde eu vou. Provavelmente, se for eleito, quando me candidatar, serei provavelmente candidato de uma única legislatura. Não pretendo viver de política, não pretendo permanecer na política, não sou político, digo isso o tempo inteiro. Sou um cidadão que estou metido na política porque eu quero que ela se transforme. E eu acho que o cidadão participando é que transforma a política, porque ela não se modifica sozinho, ela não é autossuficiente, né? Mas vamos lá. Mais uma vez, a vítimazinha, o pobrezinho, alguém decidiu por ele. Olha só, Lourinho não tomou a decisão. Esse Lourinho é muito mal, hein? Nossa, tudo que Lourinho fez foi... Lourinho não fez, olha. Nem tomou decisão e ele mesmo disse nem que sim, nem que não. Esse Lourinho é do mal, né? Meu Deus do céu. Mas pelo menos ele teve uma postura, né? Não esperou por ninguém. Mas vamos lá. Mais uma vez...
a responsabilidade seria de outra pessoa para decidir algo. Depois disse que a oposição já tem liderança desde algo que a oposição, perdão, não tem liderança desde há algum tempo, né? Então vamos lá. Pelo amor de Deus. Obviamente ele não seria um. Se a oposição não teria liderança, por que foi que ele não liderou? Tava esperando o Lourinho decidir o quê se Lourinho não era liderança? Quem era a liderança? Não tinha. Logo, se não tem, eu me coloco como líder. Por que não se colocou? Tava esperando alguém dizer que ele era o líder. O líder, eu já falei e repito. Isso aí, o saudoso professor Arnóbio falava muito sobre isso. Ele dizia que o líder surge naturalmente. Não existe um líder eleito por maioria. O líder, ele surge, ele aparece. Então, não tinha ninguém, bastava você. Não dá nem para comentar, porque é uma contradição, como o Josias está dizendo aqui, em cada palavra do camarada. Mas vamos lá. Vamos continuar, porque nós somos guerreiros, né? Diz que não tinha tempo, obviamente ele não seria uma, mas que tentou e teve muita resistência. Novamente, a culpa não foi dele, afinal ele tentou. Veja, a culpa não foi do coitadinho do Rubem, a culpa foi do Lourinho. Por quê? Do Lourinho não, da oposição. Por quê? Porque tem muita resistência, pobrezinho, né? Foi muita resistência dele. Dele não, da oposição, aí não deixou ele ser líder. Para não escapar da contradição, alegou ter dito na época que, se era para a oposição ganhar a eleição, não importaria o nome. Veja, contradiz com o que disse lá no começo agora. Por que tem que ser Rubem Genilson? Ora, porque você mesmo está dizendo, meu amigo, que não importa o nome. Como é que você diz que não importa o nome, mas que agora a chapa branca é Rubem Genilson? Se não importa o nome, por que o nome dos dois importa? É como eu digo, a cada linha, né, uma contradição. Porque, se não importa o nome, não deveria haver resistência o de Rubem ou de Genilson. Se é para a oposição ganhar a eleição e não importa o nome, pouco se importa se vieram da situação ou não. O que importa, eu digo aqui, é libertar panelas dessa praga que é o sergianismo, né? Depois falou que a oposição o abandonou e a situação o abraçou. Oh, meu Deus. De novo, não foi. A oposição abandonou. Ele usa essa palavra. Peguem o vídeo, inclusive a Alice deve ter baixado já. Peguem o vídeo e assistam. Vocês vão ver de novo. Oh, meu Deus, a oposição o abandonou. Meu Deus do céu. Como se a oposição viesse bater na minha porta todo dia, procurando alguma coisa. Como se a oposição tivesse a obrigação de sair procurando todo. Eu acredito que nós temos que fazer o seguinte. Em primeiro lugar, decidir o que nós queremos da vida e quais são nossas ideias, nossos princípios. Baseados nesses princípios, que são, como se fala, de onde começa, o principia, que são nossos fundamentos, ou seja, em cima do que nós construímos tudo o que vem depois, em questão social, moral, intelectual. Nós temos que ter um posicionamento firme. E aí não interessa se alguém lhe procura ou não, se alguém vai atrás de você ou não, se alguém lhe abraça ou não. Você simplesmente faz o que tem que fazer e aceita as consequências. O que ele está dizendo com essa frase aqui é que ele ficou do lado de quem o abraçou. Ele estava precisando de carinho, minha gente. De atenção. Ele estava precisando de, enfim, carícias, né? Política é coisa séria. Não tem nada a ver com abraçar um. O Rubem fica me ligando direto para mim. Se ele me ligar, eu vou mandar ele parar de encher o saco. O Genilson fica me ligando direto. Se ele me ligar, eu mando ele parar de encher o saco também. Não, quem me abraçou? Que abraçar o quê, rapaz? Que abraçar o quê? Tem que abraçar a causa. Parece aquele menino criado em apartamento. Tem que abraçar a causa. Que não precisa abraçar Pierre, não.
Para me convencer é muito fácil. O Rubem tem que chegar e dizer assim: eu pretendo fazer mais concurso público em Panelas, parar de dar com essa perseguição que existe em Panelas hoje. Vamos fazer uma guarda municipal legalizada no município, trazer para Panelas o desenvolvimento técnico, científico, intelectual, mudar a estrutura do município em cima daqueles 3 pilares de desenvolvimento no município, educação super, hiper, ultra, mega valorizada, que tem que ter também, e a fomentação para a empregabilidade do município. Pronto, é isso que o cara tem que me dizer para me convencer. Não tem que me abaixo, não tem essa não. Abrace a ideia. Quem abraçar a ideia e os ideais estará me abraçando também. Estará abraçando a causa, estará abraçando a população, que não aguenta mais, tá por aqui, ó, com o serjanismo. Nem o serjanismo aguenta mais ele. Essa é que é a verdade. Mas vamos lá, foi abraçado pela situação. Sempre que alguém faz alguma coisa por essa pobre alma, né? Depois explicou que a situação sempre agia quando violava o princípio da impessoalidade, contratando os apadrinhados e negando espaços às pessoas que não concordavam com os posicionamentos do desgoverno. Até falou em outras palavras que aos amigos tudo, aos inimigos a lei. Nada disso foi mentira de Rildo. Mais uma vez eu repito, Rildo não mentiu nenhuma vez. Nenhuma. Pode-se dizer que foi incoerente, pode-se dizer que foi contraditório, pode-se falar tudo, mas não pode-se dizer que ele mentiu. E ele, mais uma vez, no surto de verdade que saía dentro dele, ele disse: a situação persegue pessoas. Em outros termos, ele disse isso. Inclusive, o Josival fez um adendo lá. A situação coloca apenas apadrinhados políticos, facilita muito mais para o grupo dele. Enquanto para a oposição eles não dão emprego, até porque se der a situação reclama, o povo da situação reclama, foi o que ele disse. E por isso o governo não tem nem condição de dar emprego à oposição. E aí o Josival até falou: não, mas não interessa se tem apadrinhado ou não, a lei tem que ser cumprida, quem governa, governa para todo mundo. Então você veja, de um lado ele deixa explícito no vídeo, isso não é entendimento de Pierre. Assistam a entrevista e vocês vão ver que ele realmente está dizendo isso lá. A situação persegue e a oposição é perseguida. A situação não dá emprego para pessoas que voltam, ou seja, isso é um crime constitucional ali do artigo 37, violando o princípio da impessoalidade. Ele está dizendo que o lado que ele faz isso, e ele acha natural fazer isso. Olhem um vídeo, assistam um vídeo. Ele acha muito natural fazer aquilo, dizer aquilo. Tanto é que o Josival teve que intervir, diz: não, a lei tem que ser igual para todo mundo. A administração tem que governar para todo mundo, não só para o seu próprio grupo. E depois o que se ouve é silêncio, né? Porque o Ilamar atrapalha o Josival e diz: não, deixa ele concluir o que não estava nem no... Enfim, voltando a ser o Rildo de sempre, interpelado sobre ser ou não ser candidato na chapa de Joelma, ele mais uma vez se coloca no ponto passivo. Se for chamado, eu tenho que ir, né? Mais uma vez, se não for chamado, a culpa é de quem não chamou, entendeu? Se for chamado, foi porque alguém chamou. Nunca é ele mesmo. É sempre alguém que faz enfim, é alguém que faz alguma coisa por ele. Ou que não faz alguma coisa para prejudicar ele. Ele nunca, né? Aí vai lá e diz assim: nós temos que ter um posicionamento. Qual, meu filho? De dizer que vai para o outro lado? Ir e vir é um direito constitucional, a pessoa vai. Né? Agora, o que é que está violando ali de princípio moral nessas idas e vindas? Porque eu vou dizer um negócio a vocês. Aqui, para nós, para essas 73 pessoas que estão me ouvindo, se alguém tentar, não é nem conseguir, humilhar alguém da minha família, maltratar alguém da minha família, se alguém, por questões políticas principalmente, porque eu sou um conhecedor dos meus direitos, tentar pressionar a minha família e fazer, não é metade, não é 10% do que fizeram em São Lázaro com a família desse camarada, vocês vão ter que aguentar, nem que passe 1000 gerações, mas a rebordosa volta. Mas, Pierre, isso é vingança? Não, isso é justiça. Justiça. Por justiça, ele teria que ter ficado, ainda que não ficasse com a oposição, ele teria que ter ficado na dele, para pelo menos não ajudar o cara que humilhou a família dele
ou tentou humilhar a família dele, se sair bem mais uma vez. Então, são princípios que os seres humanos têm que ter. Viu? E o perdão de Jesus Cristo, já que ele é cristão, não é esse aí de que você diz, não, você está perdoado e senta aqui comigo. Não, vá e não volte mais a pecar. Então tá bom, esse prevento você está perdoado, tá bom? Pediu perdão, tá perdoado, não fica rancor, não fica ódio, não fica nada no meu coração a respeito do que você fez. Agora também não me misturo. Viu? Porque a frase de Jesus termina ali, vai e não volte mais a pecar. Ele não diz assim, vá embora que daqui a pouco eu chego para pecar junto com você, não. Não é assim a frase não, viu? Tá bem errado isso aí. Agora, se quiser debater São Tomás de Aquino, Santo Agostinho e os padres e os pais da igreja, a gente vai lá e debate. Para saber o que é ódio, o que é que não é, o que é tolerância, o que é respeito. E vai ver que tá tudo, antigamente, as palavras tinham sentido. Hoje, usa qualquer palavra em qualquer lugar e parece que dá certo, né? Vamos mudar isso aí. Então, Rildo não mentiu. Resumindo, Rildo não mentiu. Falou tanto a verdade que não conseguiu falar bem da gestão atual. Ele disse o quê? É impossível não dizer que a gestão tem coisas boas. O quê? O quê? Não foi dito. Pagar em dia, né? Aparentemente ele não teve motivo político nenhum, pois se abandonou da última vez e deixou o grupo à vontade para escolher um lado, nas palavras dele, sem interferir, como justificativa ao argumento que sempre teve. Custava nada fazer agora, né? Ele sempre teve um lado. Calma aí. O Rildo disse que sempre teve lado, não foi? E por que foi que ele disse no começo que ele não teve lado na última campanha? Que ele abandonou e deixou todo mundo escolher? Estranho, né? Não é contraditório? Primeiro ele diz, não, a gente tem que ter um lado. Isso não existe de ficar... E por que foi que em 2016 o próprio disse que não escolheu um lado? Que deixou todo mundo à vontade para ir para onde quisesse? Tem gente que pensa que a gente é idiota, viu? Se a situação é basicamente a mesma, por que não repetiu a eleição na última eleição, né? O mesmo posicionamento na última eleição? Enfim, muitas contradições e obscuridades, e é disso que eu vou falar agora, no final. Muitos acreditarão no que foi dito. Não houve negociata, não houve compra nem venda, porque Rildo não é um produto. Para mim, isso aqui já é opinião minha, o sentimento de que ele tentou me colocar no grupo para jogar no colo do ex-prefeito permanece. Não há como me convencer que na última oportunidade houve uma cumplicidade com a situação. Seria o mesmo que nessa altura do campeonato Lourinho lançar uma terceira via sem ter um grupo forte. A prova cabal de que nos 20 últimos anos só quem perdeu foi o povo de oposição, não os políticos. Se Lourinho lançasse uma terceira via agora seria isso, né? Podemos acusar Rildo de ser contraditório, mas jamais de não ter esclarecido a verdade. Pois mais do que nunca, hoje se sabe o que aconteceu apenas analisando os fatos. Esse foi o texto, agora vem os comentários que não cabiam dentro do texto, né? Vamos lá. Tudo que eu falar agora é a minha opinião, viu? Porque não tem como provar o que está dentro da cabeça das pessoas, né? Eu tenho como analisar os fatos, o que foi dito e a postura das pessoas. Então é o seguinte, se existia dúvidas para mim de que em 2016 houve e existia dúvida sincera, eu não acreditava nisso, né? Se existia uma dúvida de que ele vendeu o grupo dele, de que ele de fato entregou a situação, o grupo, entregou de bandeja, enganou todo mundo, entregou um plano para juntar pessoas, juntar um grupo forte e depois rachar com o Lourinho e jogar no colo do ex-prefeito o que aconteceu em 2016. Se existir essa dúvida, para mim não existe mais. Então, para todos os efeitos, na minha humilde opinião, o que houve em 2016, sim, foi um trabalho a serviço do ex-prefeito e graças a esse, tanto é que ele mesmo diz isso, 3
dos que estavam no grupo dele foram eleitos e hoje compõem a bancada do ex-prefeito. Como não? Não é? Então, em última análise, houve sim um trabalho a serviço do ex-prefeito em 2016. E a oposição tem que se ligar nisso. É nisso que eu venho falando há muito tempo atrás. Muito. E eu vou repetir de novo. Outra coisa. Aqui já são os bastidores. A gente sabe, mas eu já comentei em outra hora que no começo deste ano, uma das pessoas que ele disse que conversou fui eu. Eu estava como testemunha, porque uma das conversas foi na casa dela, e a outra foi em Agrestina, que eu mesmo fui até lá conversar com ele. A minha ideia era de fazer um grupo de vereadores apenas em um partido novo, que seria o PL, Partido Liberal. Né? Seria o Partido Liberal, colocando pessoas dentro desse grupo para que o coeficiente eleitoral aumentasse e dentro desse grupo nós só rateássemos votos entre nós mesmos. Não ratear com pessoas antigas. Convidei ele para fazer isso. E ele não aceitou. Ele disse que não queria. Porque, segundo ele, Genilson mandaria no PL. E eu disse, não, o PL sou eu. Eu não sei se ele está acostumado com laranja. Eu não estou. Então eu digo, eu serei o presidente do PL. Tanto é que eu falei com o Fernando Rodolfo e tudo. A conversa foi intermediada por Genilson, mas eu e o Fernando Rodolfo nós conversamos sobre o PL. E aí ele não aceitou. E aí o que aconteceu? Não aceitando, eu tentei por outras vias, eu tentei. Veja que não é culpa de ninguém. E as pessoas disseram, olha, dificulta. E eu fui conversar com o Rubem. De novo, não tem vitimismo aqui. Falando com o Rubem, ele disse, olha, seria interessante colocar dentro do PSB, porque essas pessoas, o coeficiente é muito alto e a gente vai poder trabalhar tudo como um grupo só. Falei, bom, eu já sou contra todos os partidos mesmo. Né? Por mim, partido nem existiria. Então, já que o novo não me aceitou, eu vou ter que tomar uma decisão. Não vou ser vítima desse processo. E tomei a decisão de entrar no partido do Rubem. Uma conversa com o Rubem onde ficou tudo acertado. Acertado, entenda-se, não teve dinheiro, não teve negociado, não teve nada envolvido. Foi o convencimento mesmo. Não é? E aí, estou eu em casa, lendo, e daqui a pouco me liga o Rildo me pedindo para ir para casa da Euda, dizendo que ele estava lá, e eu fui. Rildo é testemunha do resto da conversa todinha. E aí ele disse que tinha um partido, veja a jogada, mesma coisa de 2016, que queria botar todo mundo dentro desse partido, inclusive o Joel e todos eles, porque nós ficaríamos dentro de um partido e ratearíamos votos entre a gente. E eu falei, bem, quando eu fui em Agrestina e fiz a mesma proposta, você não aceitou. Então eu tive, veja, eu não sou desse que fica, não, meu Deus do céu, alguém vai me abraçar. Não, não quer não? Não, então eu vou pro outro lado. Né? Então fui lá, conversei com o Rubem, já acertei com ele, eu estou dentro do PSB. Euda é testemunha disso, a professora Euda. Estava lá na mesa. Se eu não me engano, a mãe dela também. O Joel também estava lá. E aí o que aconteceu? Ele disse, não, mas não dá, não sei o que lá. Eu disse, olha, a gente tem que se unir, não tem? Não é pela união? Então, estamos unidos. Acabou. E aí, ele tentou com outras pessoas do movimento também. Se eu não me engano, tentou até com o Luan Vitor, que estará hoje no Café com Política à Noite comigo. E no final das contas, não sei se ele conseguiu colocar o Luan dentro do partido dele, mas a mim particularmente não deu certo. Né? E aí, do nada, de novo, igual aconteceu em 2016. Só que dessa vez, não tinha grupo para levar para o ex-prefeito. Percebe? O trabalho a serviço do ex-prefeito não funcionou. A primeira derrota de Hildon foi aí. Ele não conseguiu levar um grupo para o lado do ex-prefeito. Eu espero que também não consiga levar a família. E é isso, minha gente. Foi o que aconteceu. Então, para mim, aqui, eu falo, como eu sempre digo, abertamente, sem medo de errar ou cometer injustiça. Errar, todo mundo erra, né? Errar, todo mundo erra, e por aí vai. Mas algumas pessoas não erram por equívoco, né? Elas erram por benefício, conveniência. Então, assim, a Anne está dizendo, não estou entendendo mais nada, mas é tão simples, Anne.
É tão simples de entender isso. Qualquer coisa a gente explica de novo, não tem problema. Assista o Café com Política hoje. Então, assim, não houve, do meu ponto de vista, não é uma questão política que tem que ser respeitada. Não. Em primeiro lugar, porque respeito e tolerância são coisas diferentes. Tolerar, nós temos que tolerar. Vivemos em uma democracia, as opiniões divergem de verdade, os comportamentos, os princípios éticos não são uniformes, né? Éticos e morais. Cada um acha que pode viver com uma musculatura moral que beneficia a si próprio e não a uma comunidade. Então, enquanto a sociedade não evolui para ter um código moral coletivo, nós temos que tolerar atitudes desse tipo. Tolerar. Bom? Tolerar significa que a gente vai partir para a agressão. Que a pessoa vai ter a opinião dela e por mais ridícula que seja, você tem que ficar com a sua e dizer tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Continue com ela. Né? É assim. Respeito não. Respeito é algo que a gente admira. E tolerância é algo que você não admira, mas você tem que aguentar porque é a lei, né? Vai fazer o quê? Agora então, nesse caso, não foi questão política. Comigo não foi. Eu defendo as mesmas ideias. Já vão para 10 anos. O movimento cultural defende essas ideias há muito tempo. Então, daqui que uma pessoa venha tentar me colocar dentro de um grupo ou para inviabilizar minha candidatura, porque diferente dos que estavam com ele em 2016, se a minha candidatura é inviabilizada, eu continuo fazendo o que eu faço sem me candidatar. Não vou de jeito nenhum para o lado do Coronel. De jeito nenhum. Porque vai contra os meus princípios. Então, daqui que alguém desrespeite, isso faz parte de mim. Essas ideias sou eu. Esses princípios são meus. Isso é o que me constrói. O que me constrói não é carne. Isso aqui está tudo morrendo. É célula morrendo. Tá vendo? É célula morrendo. Tudo isso aqui está morrendo. A grade está morrendo. Entendeu? Tá morrendo. O que faz você ser o que você é de fato é o que está aqui. E na alma. É isso que faz você ser o que você é. Que é o que é. Não é o que está. É o que é. É o que você vai levar quando fechar ali no caixãozinho sextavado, que significa os 6 dias da criação, ou seja, no 7º já não tem mais nada para fazer. A sua forma fechada é o que você é de fato. Que você construiu, os princípios que você construiu durante a sua vida. Isso é o que você é. Isso é o que você não é o que te atrapalha. Então daqui que alguém venha tentar boicotar, talvez pensando que é muito inteligente numa estratégia política, que se beneficiaria de alguma forma, que beneficiaria outro de alguma forma, é algo que, como eu disse, a partir daquele momento, o respeito, e eu tinha respeito pelo Rildo, não vou mentir não, eu tinha respeito. E isso não é acerca da posição política que ele tomou, não tem a ver, é a tentativa de fazer isso. O respeito que tinha acabou. Acabou. Não tem respeito. O que tem é tolerância. Tá bom? Nós vamos tolerar a opinião do outro. A tolerância é sempre bem-vinda. Quem puder ler Voltaire, né? Leiam Voltaire. Vamos agir com tolerância. Sem agressões. Sem ofensas pessoais, né? O que eu fiz aqui foi uma análise do que foi dito e de que foi feito. Eu poderia até adjetivar o próprio Rildo, mas não vou fazê-lo. Ou melhor, eu faço o tempo todo, mas na minha cabeça, né? Não externo isso. Então, o respeito que tinha acabou. Não tem essa de conversa, amizade, não sei o que lá. Não. Tolerância, porque tem que ter tolerância para a gente continuar vivendo numa sociedade democrática, em um sistema democrático, em uma sociedade pluralista de opiniões e democráticas. É isso que tem que ter, então isso a gente vai ter. Respeito nunca. Então é isso, minha gente. Para quem pensava que Pierre era besta em política, que só entende de coisa que está dentro de livro,
saiba que não conseguiram me levar para o lado do Coroné, nem conseguiram levar boa parte das pessoas para o lado dele. Até porque mesmo que tenha levado partido, pessoas que têm princípios não vão, né? E você sempre tem que fazer as coisas, suas coisas baseadas nos seus princípios e não em interesses. Não é isso? Então, do meu ponto de vista, e em relação a mim, na minha posição pessoal, eu escolho política para fazer amigos. Se um cara entra na política com interesse de se beneficiar com alguma coisa, até porque ninguém é besta, sabe o que é que está sendo construído na beira da BR, né? Sabe que o negócio começou a andar, ninguém é besta e não adianta tratar as pessoas como se bestas elas fossem, né? O respeito quer dizer muito, muito mais isso do que ficar elogiando a pessoa. Você tem que deixar de tratar a pessoa como se ela fosse uma estúpida, não tivesse olhos nem ouvidos, não tivesse vendo o que está acontecendo na prática. E tratar a pessoa com respeito significa isso. Por isso que eu gosto de Zé Júlio. Por isso que eu gosto de Mano de Boca da Mata. Zé Júlio é um cara que eu discordo dele diametralmente em posição política. Mas não tem como eu não respeitá-lo. Pela postura dele e por ele dizer a verdade. Quando questionou por que ele votaria do jeito que ele votou com os professores, ele disse: eu voto junto com a bancada. E ponto final. Tá errado, tá errado. Mas é verdade, é verdade. Ele não dissimulou em nenhum momento ali. Participou da manifestação dos professores, foi o único. Então é isso. Né? É isso. Não tratar as pessoas como se as pessoas fossem bestas e não soubessem o que está acontecendo. Porque isso sim é desrespeito. Ainda que você elogie. Ainda que você teça elogios atacado e alvarejo. É desrespeitar. E aí cada um acredita no que quiser. Eu mostrei as contradições. Mostrei, falei de uma coisa que eu testemunhei, que eu passei, que eu seria a vítima, se fosse trouxa. E falei do que eu acredito. Agora cada um está aí livre para pensar o que quiser. Né? A democracia autoriza a coexistência da pluralidade de opiniões. E é isso, minha gente. Essa foi a leitura do artigo de hoje. Fiquem com Deus. Lutem, lutem novamente até cordeiros virarem leões. E não se esqueçam de, hoje à noite, no Café com Política, Luan Vitor participará conosco, estará aqui de corpo presente na minha humilde biblioteca para falar um pouco sobre política, um pouco sobre a história de Vitória e mais um panelense que saiu para vencer na vida. Tá bom? Um grande abraço a todos. Avante, 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 avante sempre.